Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 12. Bons estudos! Cada vez que eu vejo essas imagens do homem numa nave espacial, eu fico arrepiado. É uma grande conquista, mas eu tenho um amigo, Gaspar, que fez uma pergunta que me deixou encafifado. O astronauta flutua dentro de uma nave espacial em órbita. E por que nós aqui na Terra não flutuamos? Então, eu sei que você deve estar achando essa pergunta meio estranha. Afinal, andar aqui na Terra é tão natural. Mas fique você sabendo que foi tentando responder perguntas como essa que o homem aprendeu muita coisa ao longo da sua história. O nosso conhecimento é fruto dessas perguntas. E se você é curioso como eu, está no lugar certo. Pois na teleaula de hoje você vai conhecer a estrutura do sistema solar e o movimento dos planetas e satélites, a rotação, a translação, o dia e a noite, as fases da Lua. Vai ver o modelo de Isaac Newton para o sistema solar. Vai aprender sobre a lei de gravitação universal. Por fim, vai conhecer mais um pouco sobre o conceito de peso e sua relação com a massa. Por isso, fique atento, pois a teleaula de hoje está apenas decolando. E aí, Rosinha, como vão os estudos astronômicos? Eu acho esse assunto fascinante, Maristela. Eu estou estudando agora sobre o Nicolau Copérnico, que ele propôs um modelo de sistema solar com o Sol no centro e os planetas girando ao redor. Esse é o modelo que nós utilizamos até hoje. O Sol fica no centro do sistema solar, onde foram descobertos até agora 9 planetas. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, depois vem Vênus, a nossa Terra, que é a terceira mais próxima do Sol, e daí vem Marte, depois Júpiter, depois... depois... qual é mesmo? É Saturno, aquele dos anéis. E depois de Saturno é que vem Urano. É mesmo. Saturno, Urano, Netuno e, por último, o mais distante do Sol, Plutão. Plutão foi considerado um planeta por quase 80 anos, mas em 2006, um congresso de astrônomos o classificou como planeta anão. Há vários planetas anões no sistema solar. Plutão é o mais famoso e ganhou o número 134.340. Agora, o que eu acho mais fascinante, Maristela, são os movimentos dos astros. Imagine só, aquele espaço imenso, com todos aqueles astros gravitando em torno do outro, os planetas gravitando em torno do Sol, os satélites gravitando em torno dos planetas. Eu acho lindo. E quais são mesmo esses movimentos, Rosinha? Isso é fácil, ó. É muito fácil, quer dizer... deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu recordar. Bom, tem um movimento que os planetas realizam ao redor do Sol que é chamado de translação. A Terra, por exemplo, leva pouco mais de 365 dias para dar uma volta completa, que é o período chamado ano. A Terra é um planeta e não tem luz própria. Ela é iluminada pelo Sol. E como a Terra faz um movimento sobre si mesma, que é chamado de rotação, todas as suas partes podem receber a luz do Sol alternadamente. É devido ao movimento de rotação que existem dia e noite. E o seu período é 24 horas. É isso. Os planetas têm 2 movimentos, a translação e a rotação. Então é por causa do movimento de rotação que a gente fica com essa impressão que são os astros que estão girando em torno da Terra. É isso mesmo. Olha, Vicente, nesse livro fala o seguinte também, que os outros 8 planetas do Sistema Solar também possuem movimentos de translação e de rotação, só que em períodos diferentes, tá entendendo? Tá certo. Sabe o que eu fico pensando, gente? Se eu tivesse que ficar observando o céu durante um tempo, eu também ia ter a impressão que a Terra estava parada e o Sol é que estava se mexendo. Claro. Porque é ele que eu vejo aparecer no horizonte, sumir do outro lado. É, isso aí. Imagina uma comparação. Você está dentro de um ônibus, numa estrada, indo viajar, né? Você vê as árvores chegando, as árvores indo embora, mas você sabe que é o ônibus que está se mexendo, porque você sente o vento na janela. Peraí, Vicente, eu acho que eu sei onde você está querendo chegar. Você está querendo dizer que a Terra se desloca, certo? Então que a gente deveria constantemente sentir o vento desse deslocamento, não é isso? Exatamente. Por que a gente não sente esse vento? Você sabe explicar isso? Pai, não tenho a menor ideia. Também não. E você, tem alguma sugestão?
No caso do ônibus, você está se deslocando com o ônibus, mas o ar não está. Mas no caso da Terra, nós não sentimos o vento quando ela se desloca pelo espaço, porque o ar que envolve a Terra se desloca junto com ela. A mesma coisa acontece quando a gente anda de carro com as janelas fechadas. O ar que está dentro se desloca junto com o carro e não sentimos vento. Mas a gente não pode se esquecer que além das estrelas e dos planetas, tem também os satélites. No caso da Terra, a Lua. Olha só. Assim como a Terra, a Lua realiza os dois movimentos, o movimento de translação em volta da Terra e o movimento de rotação sobre si mesma. E como a Terra, a Lua também não tem luz própria. Ela também é iluminada pelo Sol e por isso podemos observá-la. Por exemplo, quando a Lua caminha do ponto A até C, ocorre a chamada fase minguante, que começa com a Lua cheia, A. Passa pelo quarto minguante até chegar à Lua nova. E quando ela vai de C até A, é a fase crescente, que começa com a lua nova, passa pelo quarto crescente e termina com a lua cheia. O período de translação da lua em volta da Terra é de aproximadamente 28 dias, ou seja, quase um mês. Mas quem sabe responder essas perguntas todas a respeito da lua é aquele meu amigo Gaspar. É o Gaspar que eu falei pra vocês, que queria saber por que a gente não flutua aqui na Terra. Outro dia, ele veio com a história da jaca. A jaca! A esposa dele queria saber por que a Lua não sai vagando aí pelo espaço, por que ela continua sempre neste movimento ao redor da Terra, e a Terra sempre a girar em torno do Sol. Aí quando ele ia responder a pergunta, uma enorme jaca caiu bem perto dele, quase acertou a cabeça do Gaspar. Aí ele esqueceu as outras perguntas e queria saber por que a jaca tinha caído. A esposa dele disse: ué, porque estava madura.